Deus disse a Adão e Eva que por causa do seu pecado, seus corpos algum dia parariam de funcionar. Eles morreriam. Aqui é onde entra a morte, porque até então eles não morreriam, nenhum ser, Adão e Eva, filhos, a população em geral, antes desse momento eles não iriam morrer, ninguém iria viver eternamente no estado em que eles estavam. Agora a morte passou a existir. Você já teve a curiosidade de saber por que as pessoas morrem? A Bíblia diz que a morte veio ao mundo por causa do pecado de Adão e Eva. A morte é uma coisa horrível. Quando alguém morre, significa que a pessoa não vive mais na terra. Ela se foi e nunca mais voltará. É por isso que ao ir a um funeral, as pessoas estão tristes. O amigo delas se foi. Elas se sentem sozinhas. Elas choram e realmente dói por dentro. É isto o que a Bíblia diz, quer dizer quando fala sobre a morte. Significa que você se separa de um amigo. Então, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, então eles se separaram desse amigo. E quem era o amigo deles? Deus. Deus era amigo de Adão e Eva. Caminhavam pelo jardim, eles conversavam, eles estavam juntos, existia alegria, existia paz, existia tranquilidade, a morte, a doença, nada disso existia, era tudo certo com esses amigos, entre os amigos. Então, depois que a morte passou a existir, a desobediência, tudo mudou. Lá em Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado, o resultado do pecado é morte, gera morte. Os homens estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2:1. Vocês estavam separados de Deus. Colossenses 1:21. Então, por isso que, não vou entrar agora na trajetória não, nós ainda estamos na introdução, tá bom? Aí daqui a pouco começa a trajetória do Salvador, do Senhor Jesus. Até agora é uma entrada para que Deus ainda não apresentou o plano dele, qual era, ele só está aqui discutindo o momento, de que Adão e Eva desobedeceram. E agora? Que vai acontecer? Quando Adão e Eva ficaram do lado de Satanás, eles se separaram de seu amigo, ficaram separados totalmente de Deus, porque Deus é santo, Deus é santo. Santidade e pecado não ficam no mesmo lugar, tem que ir para um lado. Quando Satanás desobedeceu com seus anjos, ficou junto com Deus? Lá em cima, no céu? Não. Deus fez uma casa para eles morarem separados de Deus. A mesma coisa ia acontecer com Adão e Eva e todos os seus descendentes. A amizade se acabou, foi embora. Eles se sentiram sós. Devem ter chorado e sentido dor por dentro. Foi muito triste. Adão e Eva estavam separados de seu melhor amigo. Mas como se isso não fosse o bastante, por se juntarem a Satanás, teriam de viver em sua casa para sempre. Quando os seus corpos morressem, acabassem, ficassem, eles já tinham nascido, ia continuar, o corpo deles iriam se deteriorizando, ficando velhos, e um dia eles iriam morrer. E quando isso acontecesse, eles iriam morar junto com Satanás e não com Deus mais, eles teriam de viver em sua casa lá junto com Satanás, Adão e Eva estariam separados de Deus para sempre. Foram notícias muito
ruins. Eram como uma segunda morte. Adão e Eva se sentiram muito mal. Eles viviam, eu não sei quanto tempo eles viviam nesse estado de alegria, de paz com Deus. A Bíblia não relata, né? Relata que Deus fez o mundo em tantos dias, mas não relata quanto tempo eles ficaram ainda no jardim. Mas deu para perceber que era um tempo suficiente para perceber como era bom morar ali. Então, quando eles desobedeceram, né, eles até se esconderam de Deus para... ficaram com vergonha, né, do que tinham feito, a desobediência. E se esconderam e se afastaram. E agora a notícia é ruim, né? Deus os expulsou daquele lugar. Eles iam morar em outro lugar. Não só enquanto estavam vivos, eles iam morar quando morressem em outro lugar pior ainda. Né? Então, tudo ficou difícil para eles, né? Lá em Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Eu li Apocalipse 21:8. Então, Deus aqui está falando, né, mostrando como que é essa casa, esse lugar, arde, é um lago de fogo que arde, né, com enxofre como cheiro. Não sei se vocês já sentiram o cheiro de enxofre. Eu lembro quando eu era criança, e criança tudo junto, tudo na escola, tudo, a gente pegava umas bolinhas, agora, acho que é sarna que chama, e fica assim entre os dedos, né? Fica umas pipoquinhas, uns carocinhos pequenos, e aquilo coça, é horrível a coceira. Só isso, só fica só as pipoquinhas, né? Mas dá uma coceira muito grande. O único remédio que a gente conhecia, talvez tivesse outro, mas era o que receitavam pra gente, que a gente usava, era esse medicamento à base de enxofre. Pense numa coisa difícil de usar. Emitia um cheiro horrível. Quando a gente sentia aquele cheiro, a gente já sabia. Não chega perto que ele tá com sarna, né? Que ele vai pegar, porque passa, né? E criança sempre junto, é muito fácil de ser transmitido. Mas sempre quando eu vejo esse verso aqui do Lago de Fogo, eu lembro do cheiro do enxofre. E era uma quantidade mínima do que a gente passava nos dedos, né? Agora imagina um lago e você viver eternamente dentro deste lugar. Porque embora a gente morra, mas o corpo permanece sentindo dor, sentindo cheiro, né? Continua com as mesmas coisas. Então, viver eternamente num lugar assim como a Bíblia diz, é muito difícil, não é fácil não. Mas então Deus deu a Adão e Eva realmente boas notícias. Então, primeiro ele deu a notícia ruim. Vou fazer para vocês, vou mandar vocês para um lugar onde Satanás vai morar, que não é um lugar bom, é um lugar terrível. Ninguém nunca deveria ir para lá. Deus não fez o homem para morar lá, fez Satanás. Fez para Satanás, quer dizer. Porque quando criou os anjos, ainda não existia essa casa. Ele criou depois que os anjos desobedeceram, para que eles morassem lá. Então Deus não fez esse lugar para o homem, para a mulher, para a gente, né, para os descendentes dele. Fez para Lúcifer e os anjos que caíram. Então, Deus, por amor e misericórdia dele, olha o que ele fez.
A Bíblia diz que Deus os amava tanto que providenciou uma maneira de serem perfeitos novamente. Se viessem da maneira de Deus, Ele permitiria que vivessem no céu. Então aqui Deus deu novas regras, né? Olha, você tem uma chance, você tem uma opção. Os anjos não tinham mais opção. Lembra que os anjos moravam com Deus, né? Então, Deus não deu opção para eles. Mas aqui para o homem, para a mulher, Deus deu uma opção. Só que tinha que ser do jeito de Deus, não do jeito de Adão e Eva. Né? Porque Deus sabe das coisas, então Deus sabia o que estava fazendo. Assim Adão e Eva tinham uma escolha. Eles podiam chegar da maneira de Deus e viverem para sempre na casa perfeita de Deus no céu, ou podiam ignorar a maneira de Deus e viver para sempre na terrível casa onde Satanás iria morar, né? Não havia outra escolha. Somente pessoas perfeitas podem viver com um Deus perfeito. Em qual casa você acha que Adão e Eva queriam morar? Então, só se fossem burro mesmo, né? Não querer morar junto com Deus, sendo que eles já conheciam Deus, né? Quando moravam no jardim, porque nesse momento eles já tinham sido expulsos do jardim, que o jardim é onde Deus ficava, né? Até uma coisa que eu não mencionei é que quando Deus os expulsou, foi mais porque naquele jardim existia uma outra árvore, a árvore da vida. Então, se eles comessem daquele fruto da árvore da vida, então eles ficariam para sempre longe de Deus. Então, Deus também deu um jeitinho ali, né? Porque tirou ele logo do jardim. Porque Deus estava pensando num outro jeito deles voltarem a morar com Deus. Então, Deus já fez essa estratégia aí de tirar o homem, botou o homem no jardim, desobedeceu, pecou, tirou para que eles não comessem do outro fruto. Não era o fruto em si, mas era o ato contra Deus, a desobediência a Deus que os fazia ficarem para sempre naquele estado de morte eterna. Isaías 45, 21 e 22 diz assim: E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Então, Deus, a Bíblia fala que Ele é o Criador de todas as coisas, do homem e da mulher. Então, Ele queria ser reconhecido como Deus, porque Ele é Deus, né? Porque Ele é o Criador. Por que eu vou reconhecer Satanás, que é uma criatura que não tem nada a ver com a gente, me torná-lo como meu Deus e esquecer o meu Criador? Não tem lógica. Então, Deus queria só isso, que fosse reconhecido. E quando a gente reconhece quem é Deus, quem é o Criador, é interessante que a gente não faz isso, pelo menos as pessoas que eu conheço e eu também, a gente não faz forçado, a gente faz com alegria, de reconhecer, de adorar, de agradecer, de, sabe, louvá-lo. A gente faz com alegria, com prazer, não é forçado. É isso que Deus quer que a gente faça, né? Que tudo isso que a gente faz seja espontâneo, não seja forçado, não seja obrigado. Ele só quer que a gente veja que não há um outro Deus além dele, que ele é justo, que ele é salvador porque estava
né, dando uma outra opção para Adão e para Eva, e consequentemente ao resto da humanidade, dos seus descendentes, né, para que eles tivessem uma nova chance. Então ele queria que fosse, que a gente reconhecesse isso. Né? E muitos não reconhecem, nem acham que ele existe. Né? Né, eu não reconheço que existe um Deus criador. Muita gente fala isso. E fala, né, ainda fala que a Bíblia não é coisa de Deus, é de coisa de homem. Por que eu vou acreditar em coisa da Bíblia? Foram escritas por homens. Né? Então, sendo que ali tem todas né, as regras e as informações sobre o Deus Criador. Em quem confiar? Quando Deus fez o mundo, era um lugar perfeito, assim como o céu. As pessoas que Deus fez eram perfeitas, porque somente pessoas perfeitas podem viver com um Deus perfeito. Deus amava Adão e Eva. Ele disse, ele era um bom amigo. Gênesis 1:31, não, Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, deu o jardim para Adão de presente, né? Para Adão e Eva cuidarem do jardim. Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo que havia ficado. E tudo havia ficado muito bom. Então, aqui está mostrando, né, que Deus fez algo para o homem cuidar. Esse jardim, Deus o colocou lá dentro do jardim. Mas Satanás, então, visitou Adão e Eva no jardim. Eles contou uma mentira. Ele disse que podiam ser como Deus. Adão e Eva acreditaram em Satanás, juntaram-se a ele contra Deus. Eles pecaram. A Bíblia diz que o pecado traz a morte. Os corpos de Adão e Eva envelheceram e envelheceriam e morreriam. Depois que morressem, moraria com Satanás e seus anjos em sua terrível casa. Isto é muito ruim. É como outra morte. A Bíblia chama de segunda morte. O pecado sempre traz muita tristeza. Apocalipse 20:14 diz assim: o lago de fogo é a segunda morte. Ezequiel 18:20, aquele que pecar é quem morrerá. Ou seja, a segunda morte morrerá e ficará longe de Deus para sempre. Deus não queria que Adão e Eva morassem com Satanás. Deus tem ciúme da gente, porque Ele ama, porque Ele quer bem, porque Ele quer o melhor. Então Ele tem ciúme quando Satanás tenta se apropriar da gente, se apropriar das nossas coisas, ser o nosso dono. Ele não gosta, Deus não gosta. Ele amava Adão e Eva, mas não poderiam viver no céu. E agora? Não eram mais perfeitos. Escolheram ser pecadores, crendo em Satanás. O que Deus podia fazer? Deus não estava sem saída. Ele tinha um plano. Ele falou a Adão e Eva um pouco do seu plano. E o que ouviriam eram ótimas notícias. Deus prometeu enviar um homem especial à terra. Este homem seria capaz de salvar Adão e Eva do castigo pelo seu pecado. Ele os salvaria da segunda morte. Ele seria chamado Salvador. Deus não disse como o Salvador resgataria Adão e Eva e os faria perfeitos novamente. Mas ele prometeu que assim seria. Adão e Eva creriam em Deus dessa vez? Eles confiariam em Deus? E você confia em Deus? Nesse Deus que
disse que mandaria o Salvador, que daria uma nova chance para Adão e Eva e todos aqueles que viriam depois dele. Escondi de você, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Isaías 54:8. Então, Deus providencia meios, né, condição da gente voltar a morar junto com ele. Como eu falei, ele tem ciúme, ele queria, ele por amor, por misericórdia, né, ele queria que Adão e Eva voltassem. Ele fez o mundo todo, tudo que existe no mundo de bom, porque existe muita coisa ruim que veio com o pecado, mas as coisas boas foi Deus que fez. Então, o pecado destruiu o que era de bom e passou a existir o mal e tudo que é de ruim. Mas Deus aqui começa a contar um pouco do plano de Deus. E está lá em Gênesis 3:15, já começa Deus a falar um pouco desse plano, né? Então, por amor e misericórdia. Então, a nossa trajetória começa agora. A trajetória de Jesus, né? Da eternidade à terra. Então, Deus já dá o pontapé inicial para o seu plano de resgatar o ser humano. Então, aqui começa realmente a trajetória do Senhor Jesus, com Gênesis 3:15, tá bom?